Olá, exploradores! Na continuação do episódio passado que a gente trouxe aqui no quadro Netflix, eu trago agora a versão brasileira Herbert Richards para você acompanhar a história do rock no Brasil. E olha que interessante, assim como na outra lista lá, começou com uma mulher, né? Tudo começou com uma mulher. Aqui no Brasil também foi uma voz feminina que abriu a caixa de Pandora pro rock no Brasil. Depois da vinheta você vai saber quem. Vamos nessa? Solta a vinheta, Fonseca! Quando Nora Ney gravou, em outubro de 55, o sucesso Rock Around the Clock, de Bill Haley, com certeza ela não imaginava que seria através da sua voz que o rock se difundiria no Brasil. No mesmo ano, Heleninha Silveira gravou Ronda das Horas, trazendo o mesmo hit só que em português, mas foi só em 57 que o país ganhou seu primeiro rock made in Brasil. E pasmem, foi na voz de Calbi Peixoto que a canção Rock and Roll em Copacabana, escrita por Miguel Gustavo, revelou o potencial que a gente tinha de fazer o nosso próprio rock and roll. Nos anos 60, o país era oficialmente tomado pelo rock nas suas mais variadas expressões. As baladas e o rockabilly que lançaram nomes como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Ronnie Cord, Jerry Adriani e também a psicodelia que envolvia o som dos Mutantes, sem falar no Serguei, sim, aquele cara que deu uns amassos na Janis Joplin. The Jack Blacks também foi a pioneira nessa década ao lançar o primeiro rock instrumental 100% BR. Na década de 70 assistíamos ao rock com olhos bem brasileiros. Mais bandas iam surgindo e à medida que isso ia acontecendo, mais elementos da nossa música iam se misturando ao som que os americanos haviam inventado. Raul Seixas, talvez o maior nome dessa década, era um entre os artistas que colocavam baião e rock and roll para dar um passeio de mãos dadas. A psicodelia seguia se fundindo também com o tropicalismo, e quem melhor que Secos e Molhados para ilustrar essa fase. A década de 80 é considerada por muitos o momento de grande explosão do rock no país. Além do movimento punk que ascendia vagarosamente, muitas casas de shows que seriam vitais para a cena do rock surgiram, como o Circo Voador e a Madame Satã, por exemplo. Brasília, Rio e São Paulo ferviam com bandas que ficariam imortalizadas na nossa cultura. O Sul também mostrou serviço, viu? Trazendo nomes importantes como Engenheiros do Havaí e Nenhum de Nós. São tantos titãs nesse período que eu não ouso enfatizar mais ninguém. Na década de 90, com influência forte da recém-instalada MTV Brasil, os trabalhos começaram a pender com mais força para o visual e uma enxurrada de videoclipes dominou a TV. Sem contar nos acústicos fantásticos promovidos pela emissora. Muitas bandas conseguiram seu lugar na sombra graças a esse tipo de oportunidade. Aqui eu gostaria também de dar ênfase à cena mineira, que surpreendia com novas bandas fantásticas como o Skank, que misturava rock e reggae, e o Pato Fu, que, simplesmente era e até hoje é fora da curva e difícil de definir pela versatilidade que tem. Recife despontava com o Mangue Beat, liderado por Chico Science, Nação Zumbi e Mundo Livre S.A. Os anos 2000 foram impactantes para a cena do rock. Bandas consagradas foram desfeitas, Cássia Eller falecia ali no comecinho já, deixando o Brasil de coração partido, Herbert Viana causava comoção nacional com seu trágico acidente, entre outras coisas horríveis que aconteceram. Apesar disso tudo, uma nova safra do estilo chegava levando tudo para uma nova direção. O movimento emo crescia, o Glória mostrava o que veio, o Cachorro Grande encantava, Pitty revolucionava e o CPM 22 fazia música chiclete como ninguém, né? De 2010 para cá, festivais já consagrados se popularizavam ainda mais. A influência do indie rock ficou mais perceptível e as bandas da vez mostravam serviço. Destaque para Far From Alaska, O Terno, Scalene, Ego Kill Talent e especialmente a Super Combo formada em Vitória, aqui no Espírito Santo. A minha banda fez parte dessa galera aí também, em 2012, mas diferente dos nossos colegas, a gente não chegou aí tão longe. De toda forma, é muito bom lembrar que essa década foi muito marcante na música e no rock. Ufa! Que missão falar do rock, toda essa história, toda essa riqueza, essa brasilidade em 5 minutos, né? E se você ainda não viu o episódio que a gente soltou na semana passada, onde a gente fala da lista gringa, né, da linha do tempo gringa, eu te convido agora a assistir, deixar aquele comentário, conta aí se você gostou. Super beijo pra você, feliz dia do rock, que é dia 13 de julho. E eu sou Bela Nogueira, espero te ver no próximo vídeo. Valeu!